O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nosso destaque de hoje é o monitoramento feito pela sociedade civil quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um termômetro, de avaliação sobre como é que está a condução do país nesse sentido, com metas até 2030. Muito assunto para a gente conversar e quem sabe você se interesse também em se engajar nessa pauta. O programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, dá continuidade ao aprofundamento do tema da relação da conservação dos biomas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, definido por cerca de 200 nações, incluindo o Brasil, em 2015, com metas para 2030. Vocês sabem que por aqui existe um grupo de trabalho brasileiro no qual cerca de 50 organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns, redes, fundações e federações brasileiras colaboram, dedicado à implementação desta Agenda 2030, e que já emitiu seu quarto relatório, chamado Relatório MUS, e sua quinta edição deve sair logo mais em junho. É a sociedade civil exercendo um papel fundamental de monitoramento e apoio à implementação. Para falar a respeito deste exercício de cidadania, nossa 74ª convidada é Alessandra Nilo, cofundadora da Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero de Pernambuco, que integra a equipe facilitadora da iniciativa do GT Agenda 2030, composta também por representantes do Instituto Democracia e Sustentabilidade, IDS, e da ACT Promoção da Saúde. Alessandra, muito bem-vinda ao Vozes dos Biomas. E a primeira pergunta que eu te dirijo é: que caminhos te levaram para ser uma militante na implementação dos ODS da ONU? Conte para a gente um pouquinho também da sua história. Olá, Sucena, muito obrigada pelo convite para essa entrevista. É um prazer estar conversando com todos e todas vocês aqui hoje. Na verdade, a Gestos, que é uma organização aqui não governamental de Pernambuco, desde do início dos anos 2000, faz segmento da Agenda das Nações Unidas para várias áreas relacionadas a direitos humanos, e nesse processo de segmento das agendas internacionais, desde a conferência da Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil, nós passamos a acompanhar toda a negociação, que foi chamada de pós-2015, dos objetivos e metas que viriam a substituir ou dar continuidade, na verdade, aos objetivos de milênio, cujo prazo de validade se encerraria em 2015. Então, como a Gestos já era uma organização, inclusive nós temos status ECOSOC da ONU, que já vinha fazendo toda essa discussão sobre direitos humanos, financiamento para o desenvolvimento, e pensando de uma forma mais, digamos, integral, uma série de direitos, inclusive no processo de acompanhamento da Conferência sobre População e Desenvolvimento. Nessa ocasião, eu era membro de um grupo de alto nível da ONU que foi estabelecido exatamente para pensar como aprofundar e fomentar mais a implementação dos compromissos da Conferência de População e Desenvolvimento, que a gente chama Conferência de Cairo,
nós, naquele momento em que os países começaram a fazer a negociação do pós-2015, nós nos vimos completamente, eu até uso esse termo, né, sequestrados e sequestradas pela negociação dessa agenda, porque foi tão importante para a ONU que ela acabou sendo o foco principal de muitos dos outros debates que vinham acontecendo. Então, nesse processo, nós acompanhamos todas as discussões temáticas nas Nações Unidas, porque foram quase 3 anos de debates, não é, como todo mundo sabe, e esses debates, eles foram orientados por peritos e peritas do mundo inteiro, que eram convidados a apresentar nas Nações Unidas quais eram os principais problemas mundiais e as principais soluções possíveis para esses problemas. Então, nós acompanhamos esse processo, participamos de toda a negociação dessa Agenda 2030, inclusive como parte da delegação nacional, e nos tornamos realmente uma das organizações que tem feito esse trabalho muito grande em diversas frentes, não só aqui no Brasil, mas em frentes internacionais, em vários espaços internacionais, que visam a implementação dos compromissos da Agenda 2030. Importante sempre ressaltar, Sucena, eu gosto sempre de falar 2 coisas. A Agenda 2030, ela não se resume a esse quadro de ação que nós conhecemos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, ela é composta de uma série de princípios, inclusive, que são alinhados à nossa Constituição Federal do Brasil, e eu costumo sempre dizer que essa agenda não é uma agenda internacional, ela é uma agenda nacional, ela é uma agenda brasileira também, porque o Brasil não só liderou essa negociação, como esses princípios são alinhados à nossa Constituição Federal, e essa resolução, a 70/1 de 2015, ela trata também de uma série de orientações de como essa agenda deve ser monitorada e implementada. Então, esses capítulos todos é que compõem a Agenda 2030, e não simplesmente esse quadro com os 17 objetivos e 169 metas, com os quais normalmente as pessoas têm mais familiaridade. Eu gostaria que você pudesse explicar primeiro, sintetizar, né, para a gente, né, para o internauta, quais são as importâncias, né, relacionadas aos 17 objetivos, né, dos ODS, e também dessas metas circunscritas à realidade brasileira. Dando alguns exemplos para a gente entender um pouquinho, vamos dizer assim, a prioridade, né, do que vocês estão fazendo. Uhum. Sempre bom a gente falar com quem está interessado e com quem nós queremos, enfim, conversar sobre a Agenda 2030, que essa é uma agenda que foi construída e aprovada pelos 193 países membros das Nações Unidas de uma forma inusitada. Essa negociação foi considerada a negociação mais complexa da ONU. E diferente de outras negociações, por exemplo, de objetivos de milênio, ela é uma negociação complexa porque ela, na verdade, trata dos grandes principais problemas da humanidade. Então, os eixos que foram pensados para essa agenda, ou seja, esses 17 grandes objetivos, eles resumem de uma forma muito pragmática quais são as principais questões que precisam ser tratadas pelos governos no mundo inteiro para que nós possamos realmente avançar para um desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que ele acontece no presente, sem prejudicar, sem danar, como nós chamamos, o futuro das pessoas. Por isso que ele é sustentável. Essa agenda é uma agenda também muito inovadora, no sentido de que ela foi além de outros debates e outras negociações que aconteceram nas Nações Unidas, porque por muitos anos e por muitas décadas, nós tratamos muito questões centrais, obviamente, como a pobreza. Esse é um exemplo muito importante. Só que, apesar da pobreza e a erradicação da pobreza ser o primeiro objetivo, digamos, o número 1 dessa agenda, essa agenda ela foi mais além, ela reconhece que não é suficiente apenas eliminar a pobreza,
Se você eliminar a pobreza sem tratar da questão das desigualdades, sem reduzir as desigualdades, você vai continuar ainda tendo problemas estruturais. Por isso que se chegou de uma forma inusitada nesse objetivo 10, que é exatamente de redução das desigualdades. E o grande aspecto revolucionário dessa agenda, apesar dela ser representada por esses quadrados, é que, na verdade, ela nos convida a sair desses quadrados, a sair dessas caixinhas e a pensar intersetorialmente. Nós sempre usamos a representação da Agenda 2030 como uma série de metas e objetivos que se relacionam entre si, porque esse é o sentido da agenda. E esse é o maior convite que essa agenda faz aos governos no mundo inteiro, ou seja, é pensar tanto a questão do desenvolvimento econômico, como do desenvolvimento social, como o desenvolvimento ambiental, de forma integrada. Por isso que a gente também costuma dizer que não é possível a gente trabalhar essa agenda apenas olhando uma meta específica ou um objetivo específico. Você precisa pensar isso de uma forma relacionada. Então, por exemplo, quando nós temos aí os objetivos relacionados a meio ambiente, que são principalmente o 13, o 14 e o 15, sobre mudanças climáticas, vida na água, vida terrestre, você vai observar que vários deles se relacionam, várias metas que estão contidas neles se relacionam a questões do campo social, questões como produção e consumo, questões como trabalho, geração de renda, questões como acesso a bens e serviços. Então, não dá para você desconsiderar, por exemplo, que a questão de desmatamento, vou dar só um exemplo, mas, por exemplo, a questão de desmatamento na Amazônia está relacionada, obviamente, à produção de uma renda para determinados grupos que precisaria ter alternativa para ter a sua renda e ter a sua subsistência feita de uma outra forma que fosse sustentável. Então, essa relação, ela é muito forte. E entre essas relações existem as questões que são as que cruzam todos esses objetivos, como, por exemplo, as questões de gênero, que tem a ver com todos os objetivos. Então, quando você coloca o olhar, quando você coloca a lente na questão de pobreza, quem são as pessoas mais pobres? São as mulheres. Quando você coloca a questão das desigualdades, quem são as pessoas que estão sendo deixadas para trás no Brasil? São as mulheres, são principalmente as mulheres negras, indígenas e quilombolas, são principalmente a população LGBTI que tem sofrido uma série de agravos na violação de seus direitos, e assim sucessivamente. Então, o interessante dessa agenda, na verdade, o grande, digamos, a grande riqueza que ela tem é você poder olhar para ela de uma forma integrada e bastante indivisível. E é isso que a gente tem feito, e a gente tem sempre procurado trabalhar a Agenda 2030 na sua integralidade, porque é assim que a gente constrói um mundo mais justo, mais igual e muito mais sustentável para todos e todas. E, Alessandra, conte para a gente o que é o grupo de trabalho, né? Quem compõe, o que vocês fazem e como é que é essa confecção desses relatórios, que deve dar um belo de um trabalho, né? Não é uma coisa simples, né? Vocês fazerem um monitoramento, né, da sociedade sobre esses objetivos. Sim. O grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, ele foi formalizado em 2014. O que aconteceu foi muito interessante, porque quando nós estávamos, como eu contei para você, né, nós na Gestos estávamos sempre indo para as reuniões em Nova York para fazer o acompanhamento das discussões, naquele momento, 2013, das discussões temáticas, que iriam dar o embasamento para o processo de negociação que começaria na etapa seguinte. Então, lá, nós começamos a encontrar e a dialogar com várias organizações do Brasil que vinham nesse processo acompanhando a construção dessa agenda. Então, naquele momento também, a Gestos estava no Conselho Diretor da Organização Brasileira de ONGs, e a ABONG também no Brasil estava sendo convocada pelo governo brasileiro a fazer algumas sugestões em algumas dessas áreas temáticas. Então, nós organizamos algumas discussões aqui no Brasil, que seriam as discussões que informariam
ou seja, dariam os conteúdos ou proporiam diretrizes para o próprio posicionamento do Estado brasileiro lá em Nova York, na ONU, quando fosse fazer a defesa dos principais pontos que interessavam ao Brasil. Então, nisso, nós começamos a construir uma série de articulações nacionais com essas organizações que seguiam esse debate em Nova York, e iniciamos a realização de vários seminários e reuniões com o próprio governo brasileiro. E de tanto que nós nos reunimos e realizamos atividades em conjunto, foi se consolidando esse grupo de trabalho, ou seja, era e é um grupo que não se trata de uma rede a mais ou de uma articulação a mais, não, nosso objetivo realmente é estarmos juntos e juntas para trabalharmos naquele momento para a implementação de uma agenda que fosse mais positiva, mais progressiva, e progressistas nos pontos que nós defendemos, muito, né, obviamente baseada em direitos humanos, justiça social, justiça ambiental e econômica, e aqui no Brasil, para a sua posterior implementação. Então, esse grupo, ele é conformado, hoje, atualmente, né, ele é conformado por 55 organizações de todo o país, de diferentes tamanhos. Então, a gente tem organizações de base comunitária e a gente tem redes, como, por exemplo, a ABONG, né, Associação Brasileira de ONGs, e várias outras redes que estão como parte do GT, como a Rede Brasileira de Enfrentamento à Tuberculose, enfim, são várias organizações, o próprio UFBONGS, né, o Fórum Brasileiro que trabalha com a questão de desenvolvimento e sustentabilidade, e nós atuamos em várias áreas. Então, uma área muito específica é a área de advocacy, de incidência política, ou seja, como nós podemos influenciar os governos nacionais, o nacional e os subnacionais, para a implementação dessa agenda. Um outro foco é produção do conhecimento e análise de dados, que é aí onde a gente produz o relatório Luz, que eu vou falar para vocês mais um pouquinho. E, obviamente, a outra área é a área de disseminação dessa Agenda 2030, que é para fazer com que mais pessoas conheçam essa Agenda 2030. Então, do ponto de vista de incidência política, nós estávamos, inicialmente, desde 2015, muito focados, e essa foi uma proposta desde o início da própria Gestos, né, quando foi aprovada a Agenda 2030, nós solicitamos a criação de uma Comissão Nacional dos ODS, que foi criada pelo governo Temer em 2016. Essa comissão nacional, ela funcionou, ela já estava em processo enfim, seus trabalhos estavam avançando, já tinha sido criada, inclusive, uma Câmara para discutir meios de implementação, já estava sendo elaborado um plano nacional, quando nós tivemos aí, em abril de 2019, já no governo Bolsonaro, agora acabou de fazer o segundo ano, né, esse decreto, o 9759, que foi o decreto que acabou com várias comissões e conselhos nacionais, inclusive a Comissão Nacional dos ODS. Então, frente a isso, nosso processo de incidência política, ele passou a ser no sentido do fomento das criações das comissões nacionais e das comissões locais dos ODS. E, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem tido um trabalho muito forte junto ao Congresso Nacional, junto ao Parlamento, inclusive no fomento da criação da Comissão Mista Parlamentar para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que é uma frente, na verdade, parlamentar que funciona muito ativamente hoje, e que, inclusive, acabamos de pautar, e isso é uma notícia aqui nova para você, mas nós acabamos de pautar a criação, né, criamos um projeto de lei para que o Brasil se alinhe aos objetivos do desenvolvimento sustentável do ponto de vista formal, ou seja, a Agenda 2030, essa resolução que foi aprovada na ONU, ela é uma agenda política, ele é um acordo político, e a nossa proposta com esse projeto de lei é que ela passe a ser uma agenda formal, ela passe a ser uma agenda, um acordo legal no Brasil, para que ela possa ser implementada, alinhando as políticas nacionais
aos seus objetivos e metas. Então, na parte de incidência política, nós estamos muito focados e focadas nisso nesse momento. E, além disso, atuando em algumas frentes internacionais, porque no processo de monitoramento dessa agenda, ela acontece no âmbito regional, acontece na CEPAL, e nós fazemos parte de algumas representações da sociedade civil na CEPAL, e em âmbito das Nações Unidas, o processo de monitoramento acontece uma vez por ano, durante o Fórum Político de Alto Nível, quando os países vão lá fazer a sua rendição de conta. E neste Fórum Político de Alto Nível, nós também estamos atuando em várias das suas, das suas estruturas de monitoramento, digamos assim, dessa agenda. Do ponto de vista da análise de dados e produção de conhecimento, o carro-chefe do GT tem sido a elaboração do relatório Luz da sociedade civil sobre a Agenda 2030. Esse relatório Luz foi um relatório idealizado, criado pela Gestos em 2017, nós convidamos o grupo de trabalho para se integrar nesse processo. Em 2017, nós analisamos apenas 7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que seriam aqueles objetivos que a ONU iria monitorar naquele ano de 2017. Mas, a partir de 2018, nós já começamos a fazer uma expansão da quantidade de objetivos que estavam em processo de análise, e depois definimos que criaríamos realmente uma linha de base com todos, analisando todos os objetivos e o máximo possível de metas. Então, a cada ano, nós temos aumentado o número de metas que nós conseguimos produzir dados, ou analisar dados, porque também é muito importante ressaltar isso. Na verdade, nós não produzimos os dados para o relatório, nós analisamos os dados nacionais para o relatório. Então, em 2020, no nosso 4º relatório, é muito interessante observar, e esse relatório Luz da Sociedade Civil acabou sendo, hoje, o único documento que existe no Brasil que realmente analisa todas as metas e objetivos. Não existe outro documento feito dessa forma, inclusive a forma como nós fazemos esse relatório Luz, que hoje é editado pela Gestos e editado pelo Artigo 19, são as duas organizações responsáveis pela elaboração e edição do relatório Luz. A nossa metodologia é tão bacana e o resultado desse relatório é tão interessante que ele tem sido objeto de estudo de vários países e várias organizações da sociedade civil no mundo inteiro. São várias, inúmeras as entrevistas que a gente dá e oficinas que a gente faz para explicar como é que a gente faz o nosso relatório Luz. Então, como vocês estão vendo, esse aqui que é o de 2020, do ano passado, das 169 metas da Agenda 2030, nós analisamos 145 metas. E dessas 145 metas, apenas 4 metas estavam em progresso satisfatório. Todas as outras ou estavam estagnadas, ou estavam em perigo de retrocesso, ou já tinham retrocedido. Esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, e com experts, peritos e peritas das áreas. Então, esse relatório do ano passado, nós produzimos com 105 pessoas, peritos e peritas analisando essas metas. Então, é um documento extremamente consciencioso no cuidado que nós temos realmente da informação que nós estamos passando, e como eu disse, nós trabalhamos com dados oficiais. Para esse ano de 2021, nós já podemos antecipar que um dos maiores desafios é exatamente esse processo que o Brasil atravessa de apagão de dados. Tem sido noticiado em todos os veículos de mídia e recentemente agora foi alvo, inclusive, de uma medida do Supremo Tribunal Federal, a questão de não realização do censo no Brasil, que nós precisamos desses dados, obviamente, para que possamos pensar as políticas públicas nacionais. E isso já foi algo que nós sentimos o ano passado, essa ausência de dados, e que para esse ano, agora que nós estamos nesse momento produzindo o relatório Luz, nós já antecipamos a dificuldade que tem sido e que será fazer análises sem a existência de dados. Quando nós lançamos o relatório no ano passado, inclusive vale muito dizer que nós trabalhamos, obviamente, com dados de 2019 e 2018,
e nós ainda não tínhamos, apesar de já termos feito um estudo de caso, porque todo o relatório Luz tem um estudo de caso, o nosso do ano passado, obviamente, teria que ser sobre a Covid, o impacto da Covid nos ODSs, então já tínhamos e já levantamos várias questões ali nesse estudo de casos, mas esse ano a gente antecipa que os dados serão ainda mais desalentadores, porque, obviamente, a gente agora terá já como ter mais informações sobre o impacto da Covid na Agenda 2030 como um todo. E, claro, muito especificamente, nas questões de acesso à saúde, seguridade social e pobreza e fome, porque, como a gente sabe, os dados mais recentes lançados mostram que nós voltamos ao mapa da fome, nós temos agora quase 19,8, quase 20 milhões, praticamente 20 milhões de pessoas com fome, que vão dormir hoje, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, que passarão o dia hoje sem acesso a alimentos e que vão dormir hoje sem saber como amanhã irão se alimentar. Isso sem falar no fato de que metade da população brasileira está sob algum tipo de preocupação em relação a necessidades que passa, aumento de pobreza e futuramente, talvez, também situação de insegurança alimentar. Para concluir essa fala sobre o relatório Luz, eu acho que é importante também ressaltar que, apesar de que nem todos os dados, obviamente, que nós lançamos serem dados novos, a riqueza desse relatório é exatamente poder compilar uma série de informações que são fundamentais para todos e todas nós, brasileiros e brasileiras, que acompanhamos as políticas públicas e as organizações, de uma forma integrada, interrelacional e num único documento. Então, ele realmente se transformou e já é considerado por pesquisadores, pelas universidades, por organizações não governamentais, como um documento-chave para o trabalho dessas organizações ao longo do ano. E, finalmente, o terceiro eixo de trabalho do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil é a ação de fomento e disseminação da Agenda 2030 junto à sociedade em geral, junto a gestores, junto a tomadores e tomadoras de decisão. E exemplo disso foi exatamente essa campanha que nós acabamos de lançar agora no mês de abril, que se chama Mudar o Jogo. Ela é a segunda fase de uma campanha que nós lançamos no final do ano passado, no período de eleição dos municípios, e a ideia é exatamente mostrar para os gestores e gestoras que não é preciso inventar a roda, que é possível você ter já existe um guia que você pode utilizar para orientar suas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável de uma forma integral, sem deixar ninguém para trás. E que utilizar a Agenda 2030, ela é uma ação fundamental para superar a Covid. Então, por isso que a hashtag da nossa campanha é #Agenda 2030 para vencer a Covid, porque não tem como você pensar em responder à pandemia da Covid se é fora dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, que é sem olhar para a necessidade das pessoas, colocando as pessoas em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, fazendo isso de uma forma a respeitar o planeta. E, então, nesse sentido, é um apelo que nós fazemos aos gestores e gestoras para que adotem a Agenda 2030. Nós tivemos uma participação incrível das agências das Nações Unidas. Essa é uma campanha feita com apoio da União Europeia e com alguns parceiros que são muito caros para nós no GT. Então, a rede ODS Brasil, que é uma rede composta por instituições de pesquisa, por órgãos públicos e setores governamentais de todo o país, e junto com a Frente Parlamentar dos ODS, que tem sido, obviamente, também nosso parceiro nesse processo de fomento da Agenda 2030 no país. Então, a nossa mensagem ela é muito específica, muito clara. Se a vida fosse um jogo, é claro que a gente sabe que a vida não é um jogo, mas se a vida fosse um jogo, nós estamos levando de 7-0 para essa pandemia da Covid-19. Na verdade, a gente só não está levando de 7-0, eu sempre costumo falar isso, porque nós temos o SUS,
Na verdade, nós estamos levando de 7-1, porque esse aí, esse gol que a gente fez e que a gente continua fazendo, é porque a gente tem um sistema único de saúde. Mas não precisa ser assim. E que se os gestores e as gestoras adotarem a Agenda 2030, realmente é possível não só cuidar das pessoas, cuidar do nosso meio ambiente, como também, principalmente, tirando a economia, como a gente diz, desse banco de reserva. Então, é um convite, nós usamos essa metáfora do jogo de futebol, que é muito tradicional no Brasil, que faz parte do nosso inconsciente coletivo brasileiro, para convidar e escalar toda a população do Brasil, você que nos assiste, a participar e se engajar nesse processo. Então, a ideia é que você acesse as redes do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, reproduza os materiais, mas principalmente que você converse aí no seu município, na sua cidade, com o seu gestor, com a sua gestora, com o parlamentar que você ajudou a eleger, para que juntos e juntas a gente possa mudar essa forma de jogar, sabe? A gente precisa jogar de uma forma diferente, a gente precisa fortalecer as nossas instituições, a gente precisa voltar a acreditar que o país é um país rico, não só em recursos, mas rico também de esperança e de capacidade de implementar políticas públicas sem deixar ninguém para trás. Alessandra, a gente vai mostrar uma peça que vocês produziram, né, a respeito, e depois a gente aprofunda mais o que foi extraído também do relatório, para que as pessoas saibam, né, o termômetro, porque os biomas estão relacionados a todos esses 17 objetivos, né, e a gente sabe que a Covid, né, também tem um pezinho na questão do desmatamento, né, na sua origem. Então, tudo está interligado, como você falou, mas vamos ver essa peça. Mais que um jogo. Mas se fosse para comparar, nunca tivemos um adversário tão difícil. Vencer a Covid é urgente, e não importa a cor da sua camisa ou a cidade onde você mora. Todo mundo está escalado. Nessa partida de vida ou morte, só há um time a defender: o Brasil. E esse jogo a gente vence dizendo sim à saúde, à educação, à igualdade, à justiça, à paz e ao meio ambiente. Dizendo sim à Constituição Federal e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, dá para acabar com a fome e tirar a economia do banco de reservas sem deixar ninguém para trás. Agenda 2030 para vencer a Covid. Bom, vocês produziram várias peças, né? A gente sabe que depois as pessoas interessadas podem entrar no site, no canal do YouTube e se aprofundar. Mas esse momento desse bate-papo, né, é importante falar também que os biomas estão extremamente relacionados a esses objetivos do desenvolvimento sustentável e também a própria Covid, né? A origem zoonótica, né? Que provém o novo coronavírus, enfim, todo esse processo, né, de desmatamento também relacionado. Então, dentre todos os resultados, né, que vocês obtiveram, né, chegaram à conclusão no quarto relatório e nesse quinto, você poderia dar alguns exemplos nesse sentido, né, que possa ilustrar, né, essa transversalidade, né, de todos esses 17 objetivos e os quase 200, né, que estão inclusos e na realidade brasileira? Sim, na verdade, para essa análise do relatório Luiz do ano passado, nós analisamos no capítulo 15, que trata muito da questão do bioma, né, que trata de vida terrestre, nós analisamos 12 metas, e dessas 12 metas nós tínhamos 4 metas que estavam ameaçadas, 4 metas que já tinham retrocedido e várias outras metas que estavam em situação de ameaça. Nós não tivemos progresso em nenhuma dessas metas. E a relação que se faz entre essas metas e diferentes objetivos se relacionam muito na perspectiva primeiro, nós analisamos como geralmente essa questão do desmatamento ficava muito centrada e os dados muito centrados em desmatamento na Amazônia.
E uma das coisas que o nosso relatório mostra, inclusive, é o aumento nesses últimos 2 anos, no caso, 2 anos para trás de 2020, nos outros biomas, nos outros ecossistemas, em outros locais que não só na Amazônia, que é sempre realmente um grande foco, as pessoas geralmente falam muito sobre isso. E depois faz uma relação também sobre isso e aumento de pobreza nessas áreas. E faz uma relação com o ODS 6, por exemplo, sobre acesso à água, como fica a situação de acesso à água, e faz uma relação, por exemplo, com a questão de saúde, como esse desmatamento, o aumento dessa poluição causada por esse desmatamento tem afetado a saúde das pessoas. Outras relações que fazem também, como o aumento de desastres naturais que são causadas por todo esse processo de desequilíbrio, também afeta diretamente na vida das pessoas. E faz uma relação, inclusive, sobre o direito e como você é membro ou parte, digamos, né, parte dos povos que estão mais à frente e mais impactados por essas situações de desequilíbrio, afeta a sua vida e sua existência como um todo, afeta uma série de direitos dessas pessoas. Então, inclusive é muito interessante a leitura do relatório, porque inclusive mostra como isso aumenta até a violência de gênero, porque quando você está pensando na violência, nas violências, nos conflitos que acontecem nessas áreas e no campo, você tem um impacto direto, principalmente aumento de violência de gênero contra as mulheres. E, consequentemente, isso também afeta a população que é extremamente dependente das mulheres, que são as crianças e os adolescentes, que geralmente ficam sob responsabilidade das mulheres. Então, isso é para dar um exemplo de que tudo isso é uma questão, tudo isso é integrado, não tem como você pensar a questão de desmatamento na Amazônia sem falar em violência de gênero, não tem como você pensar sobre como resolver a questão de mudança climática sem também pensar num modelo de transição econômico que nos permita realmente avançar nessa direção. E o que a gente tem visto no Brasil, infelizmente, é um governo completamente desconectado dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, e que desmontou todo o sistema que existia no Brasil de monitoramento. E isso é uma das recomendações que está no nosso relatório, Luiz, porque também é muito importante falar que, apesar do nosso relatório apresentar os dados e analisar os dados, ou seja, nós focamos muito em dizer, gente, este é o retrato, aqui está o nosso problema, esse é um relatório que, diferente de muitos outros relatórios produzidos, que apresenta recomendações. Então, uma das preocupações que nós já observávamos ao longo dos últimos anos, não é de agora, mas é já desde 2017, era a necessidade justamente de maior fortalecimento do sistema de monitoramento, de proteção. Desde 2017, nós já vínhamos denunciando situações de invasão em terras que já eram protegidas. Isso, de lá para cá, só piorou. Então, é muito importante a gente observar que se nós tínhamos, em algumas outras áreas, uma tendência já de melhora, essa dificuldade que nós observamos já desde 2017, no primeiro relatório Luiz, em relação às questões ambientais, que vinham começando se algumas coisas melhoravam, outras, por outro lado, já apresentavam dificuldades em melhorar, agora começaram absolutamente a retroceder. Então, a situação que a gente está é uma situação extremamente grave, nós precisamos realmente de um governo que se recomprometa com essas metas e esses objetivos na prática, então não basta simplesmente ir para as reuniões e falar que se compromete, se a prática é uma prática completamente contrária ao discurso internacional. Inclusive, hoje a gente sabe que é um fato mundialmente conhecido, que o Brasil está totalmente isolado na sua posição internacional, dos seus compromissos não cumpridos e violados de proteção do meio ambiente, como de todas as outras questões
sociais, de direitos humanos e econômicos. Agora a gente vai dar uma olhadinha em mais uma peça, né, produzida pelo GT, né, que tem a relação também com essa pandemia que a gente vive hoje. Quando eu era criança, ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo pelo mundo. Mas eu ouvia dizer coisas que me davam medo. Ouvia que o calor iria aumentar, fazendo subir o nível dos oceanos, inundando as cidades, transformando as florestas em desertos, em pastos intermináveis, ou em vastos campos onde só uma cultura poderia viver. Ouvia que muitos animais iriam desaparecer, as mulheres sofriam violências frequentemente. A intolerância e o racismo eram usados como armas. Cada vez mais pessoas sofriam com a fome e o governo tinha cortado os investimentos em saúde, educação, assistência social e proteção ambiental. Nos hospitais lotados, as pessoas esperavam por atendimento, mas muitas vezes não conseguiam. A vida na cidade ia de mal a pior. Era o que os adultos nos diziam. Eu não queria viver em um mundo onde isso estivesse acontecendo. Conforme eu crescia, eu me perguntava se as pessoas um dia conseguiriam encontrar um jeito de evitar aquilo tudo. Se elas iriam se juntar e se organizar para transformar o consumo e produzir energia, bens e alimentos de maneira sustentável. Se existiriam compromissos dos governantes para acabar com a pobreza, preservar o meio ambiente e a vida das espécies, e garantir saúde e educação de qualidade, igualdade de oportunidades e paz para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. O futuro da humanidade pode mudar nos próximos 10 anos. Em 2015, governos no mundo inteiro, incluindo do Brasil, pactuaram a Agenda 2030 como um caminho para garantir o desenvolvimento sustentável. É um material denso, né, que as pessoas podem dar uma olhada, né, com mais detalhamento no YouTube, né, no canal do YouTube da Agenda do GT. E, Alessandra, a gente sabe que vocês também fazem editais internos, né, do GT 2030, de contribuição para esses objetivos. Eu gostaria que você explicasse exatamente o que já foi feito, né, a que população, a que grupo populacional é dirigido. Então, nós tivemos a oportunidade, nos últimos 3 anos, de ter tido o apoio da União Europeia, um projeto que se encerra esse ano, e neste apoio, projeto de apoio com a União Europeia, existe um percentual, um valor desse recurso, que é exatamente para que nós possamos fortalecer as organizações que são membros do GT Agenda 2030. Então, para participar desses editais, teria que ser membro do GT Agenda 2030. E esses editais são recursos variados, que vão entre 6 mil euros a 15 mil euros, para iniciativas do GT, dos grupos, que promovam a Agenda 2030, e são diversos tipos de iniciativas. Então, você tem, desde, por exemplo, organizações que estão fazendo construção de cozinha solidária para garantir alimentos às populações de baixa renda e construindo uma estrutura para fazer isso. Você tem formação de populações quilombolas e ribeirinhas, você tem trabalho com mulheres que trabalham com medicinas e plantas no norte do país. Existe outros projetos que querem falar sobre a questão da fome para o país, ou projetos que trabalham a perspectiva do racismo nas relações sociais, outros projetos, por exemplo, que focam em áreas de conhecimento. Então, um dos projetos que nós temos é a construção de um selo para as universidades que estão alinhadas à Agenda 2030. Enfim, são diversos projetos
de diversas naturezas e que têm em comum o fomento da Agenda 2030 e o alcance de seus objetivos, e também a disseminação, a visibilidade dessa Agenda 2030. E como é que vocês veem assim o balanço, né? Um termômetro, né? Que já está indo para o quinto relatório, o engajamento, as gerações que participam, que é também interessante saber, né? Tem os experts, mas também a gente tem pessoas interessadas, né? Como é que elas podem se envolver, né, nesse trabalho de vocês? Qual é o caminho? Gostaria que você pudesse falar para a gente. Muito boa pergunta. Então, no site do GT tem uma página onde quem quiser se engajar, quem quiser começar a se aproximar das atividades do GT, lê essa página, a gente dá ali o passo a passo. É muito importante se as pessoas puderem seguir as nossas redes sociais, inclusive porque e se cadastrar na nossa newsletter, porque é aí onde a gente vai informando quais são as atividades, as oportunidades de engajamento. Nesse momento, na página do Mudar o Jogo, da campanha Mudar o Jogo, também existe uma maneira de você se engajar, então você também pode fazer a sua parte no processo de mudar o jogo, convidar outras pessoas a participarem da campanha. E no GT, propriamente dito, nós temos, assim, um grupo de experts de um raio geracional muito interessante, porque realmente nós temos aquelas pessoas que são as pessoas jovens por mais tempo, né, como eu chamo, que já acompanham esses processos de desenvolvimento sustentável há muitos anos, né, nós temos pessoas que estavam engajadas na Rio 92, e que têm uma experiência absurda, né, nesse processo. Inclusive você entrevistou já uma delas, que é o Rubens Born, que é uma grande referência para a gente. E nós temos os grupos de juventudes, que são muito engajados e que são experts nesse trabalho que fazem na perspectiva que trazem e que agregam para o nosso grupo, como, por exemplo, o Engaja Mútuo e o Coletivo Mangueira, o próprio Clímax Brasil, são 3 grupos super engajados no GT e que estão aí pautando as agendas a partir da perspectiva da juventude. Então, nós não temos, na verdade, Sucena, um interesse assim, de aumentar esse número de organizações membros do GT do ponto de vista quantitativo, porque a gente, como é um grupo de trabalho, não é simplesmente uma rede, né? Nós realmente precisamos ter condições de nos reunirmos, mesmo que seja virtualmente, para traçar linhas e estratégias e arregaçar as mangas, que é o que a gente diz, né? Botar a mão na massa. Mas nós temos muito interesse, e é muito bem-vindo, o engajamento e a parceria com vários outros grupos e setores. Então, isso também é uma estratégia que nós adotamos de uma forma muito, muito intensa, que nós gostamos e damos as boas-vindas a parceiros, e muitas vezes nós, inclusive, construímos conteúdos e materiais e convidamos os parceiros a simplesmente usarem esses materiais que a gente faz, porque a gente entende que é assim, né? A construção de energia, sinergia, depende muito dessa capacidade da gente estabelecer parceria, e parcerias que sejam horizontais e que sejam sempre boa para todo mundo que se engaja nelas. E como a gente está no Vozes dos Biomas, né, e estamos chegando aos momentos finais, eu gostaria que você pudesse fazer uma alusão, né, da importância dos biomas nesse contexto todo do que a gente está conversando, né? Que a gente tem, assim, uma rica biodiversidade, o ecossistema, enfim, as nossas florestas, né, enfim, a nossa fauna, a nossa flora, e como é que é o termômetro, né, da importância que você poderia falar a respeito dos biomas para o GT? É uma importância fundamental, né? Os biomas é a nossa casa, é a nossa terra, não tem como você pensar a vida sem pensar neles. Nós estamos, a nossa vida acontece nesses espaços, a nossa vida acontece na relação com esses espaços, que precisam ser protegidos, que precisam ser cuidados, porque sem eles não há a nossa vida. Então, é uma relação direta. E nós insistimos muito nisso. Toda perspectiva de debate do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, considera
o aspecto do meio ambiente, dos ecossistemas e dos biomas como central. Então, eu convido outra vez todos e todas a fazerem um pouco dessa reflexão de que por que a gente trabalha todas essas agendas de forma separada? Por que a gente construiu essa cultura, inclusive essa cultura dos ecologistas, que muitas vezes na sociedade têm sido trabalhados e tratados, né, como ecochatos. Lá vem os ecochatos, lá vem as ecochatas, as pessoas que são, que pensam no meio, para o meio ambiente, que trabalham para a proteção dos biomas, como se essas pessoas não estivessem trabalhando para mim, para nós aqui, sabe, que estou numa área urbana, onde já os mangues já não existem mais, onde tudo está colapsando do ponto de vista de meio ambiente. É fundamental fazermos essa relação, mas eu acho que é fundamental a gente reconstruir essa nossa visão sobre o que é meio ambiente no Brasil, sobre quem são os ambientalistas no nosso país, e a gente realmente conseguir dar um passo além para o desenvolvimento sustentável, que é pensar na integralidade dessa agenda. Não será somente a proteção dos biomas que nos levará ao desenvolvimento sustentável, se isso não for feito de uma forma articulada com os direitos sociais e econômicos, mas certamente não vai haver desenvolvimento social e econômico sem a proteção desses espaços. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa começar a ser incutida no processo educacional das gerações que estão agora nascendo, nas que estão agora estudando, nas que estão crescendo, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma visão muito preconceituosa do que é e uma incompreensão do que é esse debate sobre a sustentabilidade e o meio ambiente. Essa é uma das nossas preocupações, inclusive, no GT. Bom, eu agradeço a tua participação e deixo agora a oportunidade de você fazer suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite a participar do programa. Muito obrigada, Sucena. E quero deixar um convite também a todos e todas que nos assistem a acompanharem as mídias do GT, da Agenda 2030, e a conversarem com os seus gestores, as suas gestoras, sobre a importância do alinhamento da gestão pública do seu município, do seu estado, à Agenda 2030. Esse é um momento em que a participação social é fundamental no país, as pessoas precisam se posicionar, as pessoas precisam cobrar que os seus direitos sejam garantidos. E do mais se protejam, acreditem na ciência, valorizem o conhecimento, quando puder, se vacinem e mantenham o distanciamento social e as proteções preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um momento muito grave, nós ainda estamos numa situação de pico de pandemia, e as pessoas precisam se proteger e proteger as pessoas que amam e se cuidem. Fiquem bem.